Casa do Livro, que é a Bethesda Mundo, que agora ele quer se dedicar a decorar os outros 34 livros da Bíblia, até os 14 anos. Você já percebeu que no Novo Testamento todo mundo sabe a Bíblia de cor? Jesus vai conversar e todo mundo fala da Bíblia, textos, explicam os textos, chamam pelo nome do escritor. Por quê? Porque isso fazia parte da educação. E com os 14 anos, não alguns, nem a maioria, todos tinham o Antigo Testamento de cor. Só que quando chega aos 14 anos, algo vai agora mudar o rumo e o caminho da criança. E agora não estava mais nas mãos dela e dos pais. Se a criança quisesse voltar para o seu lar, ela poderia, mas ela deveria ajudar os seus pais na profissão que eles tinham: costureiros, alfaiates, construtores de tenda, fazedores de sandálios, produtores de suco. Ou se não, se ele continuasse ou quisesse continuar estudando, ele escolheria um rabino, chegaria diante desse rabino e faria um pedido: eu posso ser, o que ele pedia? Eu posso ser o seu talmidim, ou seja, eu posso ser o seu discípulo. A nossa compreensão de discipulado, ela está muito ligada à informação. Eu vou discipular você e para isso eu vou informar algumas coisas a você e você segue. Mais ou menos na nossa pedagogia, nós damos muito valor à questão da informação. Nos dias de Cristo, quando uma criança de 14 anos pedia para ser discípulo de um rabino, sabe o que ele está querendo dizer? Ele estava pedindo o seguinte: faça de mim aquilo que você é. Ou seja, eu quero ser exatamente como você. O pedido da criança ao querer continuar a estudar não tinha mais a ver com a informação dada, recebida, mas tinha a ver com a expectativa do coração de ser como o alvo da sua admiração, como ser igual ao objeto o qual foi o educador. E aí, queridos, olha que coisa interessante. Cabia ao rabino a decisão de fazer daquela criança um alguém como ele. E o rabino, ele fazia da seguinte forma: se ele via na criança capacidade, condição, chance, talento da criança ser como ele aceitava. Se ele duvidasse disso, ele rejeitava. Ou seja, não é o aluno que confia no rabino, mas é o rabino que confia em quem? No aluno. E isso é muito paradoxal. De alguma forma, quando eu vou aos evangelhos, vejo Cristo agora, que não teve dessa educação formal, escolhendo os seus discípulos. Isso mexe muito conosco, deveria mexer, porque Cristo ele está diante da maior missão do universo. Tudo aquilo que fora incompreendido até então por todo o universo estava nas mãos de Cristo, e o pós-Cristo seria dirigido pelos seus discípulos. E Jesus agora sai, depois de uma noite inteira de oração, para escolher os homens que revolucionariam e transformariam o mundo. E para qual lugar que Cristo vai? Para a praia, pescador, gente simples e iletrada. E ele vê dois garotões ali e convida os dois vão. Ele vê mais dois adiante e convida os dois vão. Olha o que Cristo está dizendo: que ele, na intenção de revolucionar o mundo, de ampliar o reino dos céus, ele escolhe, através da sua confiança, discípulos, mas que não foram vistos, não foram analisados e olhados por aquilo que realmente eles eram no presente, mas por potencialidades, capacidade, que através da vivência, da aproximação, do contato, eles se tornariam à frente. Queridos, escuta o que o pastor vai dizer para vocês com todo carinho. Educação não é comunicação. Educação é extensão. Nós, no processo de educar, nós não comunicamos verdades e valores, nós não comunicamos informações. Na verdade, no processo de educação, nós estendemos de nós, daquilo que nós somos e temos, valores, verdades, princípios, moralidade. Não existe espaço
se já que no passado não existia hoje, para entendermos que eu preciso lutar, por isso te dou um monte de informação e você faça com elas aquilo que você quiser ou achar melhor. O convite bíblico e de Cristo para o discipulado, para a educação, é um convite de extensão. É criar no outro paixão em ser como eu sou. E aí, muda algo que geralmente nós cometemos e pensamos. Que a culpa da nossa situação presente está lá nas crianças. Eu às vezes ouço alguém dizer assim: você já viu como é que é a nossa geração hoje? As crianças parecem que nascem sabendo mexer em celular, em tablet, em computador. Pergunta: você conhece alguma criança que entrou numa loja, escolheu um produto, passou um cartão de crédito e comprou um computador, um tablet, um celular? Essa geração que nós dizemos que é a geração da tecnologia, eles foram nascidos, criados, inventados por quem? Por nós. E a causa não é eles. A Bíblia está convidando e chamando hoje pais e mães nesse processo de discipulado, não de orientar e informar, mas de criar em si condições, competências, valores, ética, moralidade, princípios cristãos, a ponto de uma criança olhar, admirar e dizer: eu quero ser como ela, eu quero ser como ela. É esse o caminho que eu quero para a minha vida. Nós lemos a história de Pedro, quando Pedro, junto com os discípulos, vê parecendo um fantasma Cristo. Ao reconhecer em Cristo, o que Pedro fala? Senhor, se você é realmente Deus, o Senhor, se você é meu rabino, manda eu ter contigo que eu vou. E Jesus fala: vem! E ele vai. Aí de repente ele começa a afundar, né? E aí Jesus fala: você perdeu a fé. E nós atribuímos a falta ou a perda de fé de Pedro em Jesus, como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você perdeu a fé em mim, você está afundando. Queridos, Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, por que você está afundando? Porque você perdeu a fé. Mas não fé em Cristo, fé em você. Que você pode ser realmente o meu discípulo, como eu lhe chamei para ser. Porque antes de você confiar em mim, fui eu que confiei em você. Não é quando lá na frente Jesus fala assim: tudo isso que eu faço, vocês também vão fazer em maior grau, quantidade e escala. E eu queria fazer uma pergunta para os pais: o que nós estamos despertando nos nossos filhos? Nós estamos despertando neles uma admiração por aquilo que a gente tem comprado, uma admiração pelos profissionais que nós temos sido e com isso conquistado um universo de condição melhor. Nós temos levado aos nossos filhos a ideia de que prosperidade consiste no caminho de uma educação formal, onde eu ingresso numa faculdade, depois onde eu entro numa multinacional e começo agora a desfrutar do bem, da propriedade e da vida boa. O que os nossos filhos olham e reconhecem em nós a partir do olhar e da leitura que eles fazem? Ou será que os nossos filhos olham e veem até a prosperidade mesmo, ou veem também a frustração e fracasso em alguns segmentos, mas eles conseguem ler e identificar que naquele coração, naquela vida, naquele ser, que é o meu pai e a minha mãe, existe algo neles que me prende a mim de tal forma que eu quero caminhar por aquilo. Existe nos nossos filhos admiração, existe nos nossos filhos paixão, vontade de querer ser como os pais são, a despeito dos seus defeitos. Eu queria perguntar também, igreja, o que nós vemos nos nossos filhos? Crianças que nós mandamos para qualquer lugar, para qualquer um, esperando que o tempo e os eventos da sorte possam construir homens e mulheres de verdade, ou crianças que às vezes, mesmo de brincadeira, mesmo assim que sejam em encontros onde nós desdenhamos de algum defeito físico, de alguma competência, e nós duvidamos daquilo que elas possam ser e viver futuramente. Deus está chamando pais e mães que em si mesmo tenham o desejo de serem melhores, de viver o padrão que Deus estabeleceu, de caminharem por vias que Deus chamou a caminhar, por não baixarem a guarda, não baixarem o nível e não cederem às pressões seculares,
vida que um pai tivesse e deixar nos nossos filhos a marca, a impressão de que mesmo diante dos nossos defeitos e falhas, existe ali alguém que os ama, existe alguém que é amado por Deus e que ama a Deus sobre todas as coisas, e por isso eu posso sim pedir para o meu pai: pai, mãe, eu quero ser como você, eu reconheço tudo que você é, os teus defeitos, as tuas falhas, mas eu percebo que tem algo em você que eu quero, pai, eu quero ser igual a ele. Eu queria chamar o meu pai aqui, o meu filho. Vem aqui, pai, traga o Martin. Não sei se ele está dormindo, se ele está acordado. Pode trazê-lo aqui. Sabe, queridos, a nossa vida, a nossa história dentro dessa igreja é muito conhecida de todos vocês, ou da maioria. Muitos de vocês sabem de onde nós estávamos, por onde percorremos e onde hoje chegamos. Muitos de vocês, aliás, influenciaram a nossa vida de tal forma que estamos aqui. E aqui tem pelo menos 3 gerações: meu pai, a minha e a do meu filho. Sabe, igreja, não é porque o meu pai está aqui e não é porque eu estou falando isso, porque quem conhece a nossa vida sabe o que eu vou dizer e digo com facilidade. A minha maior paixão na vida é o meu pai. Obviamente, depois da minha esposa, depois que eu casei, está embutido aí. É o meu pai. Você que conhece um pouquinho de mim e da relação que eu tenho com meu pai, você sabe que não é demagogia, não é clichê, não é coisa do momento. A minha maior paixão é agradar o meu pai. Não é à toa que eu passo 2, 3 vezes por dia ao telefone para falar com ele. E meu pai também me liga com grande frequência. E isso não tem nada a ver com perfeição, porque o meu pai não é perfeito, a começar pela cabeça. Mas, queridos, meu pai conseguiu ao longo do tempo me marcar, me cativar, me conquistar e me apaixonar por ele, porque eu vi que meu pai leva Deus, a família e a vida de algo muito sério. Eu percebi ao longo do tempo que Deus para o meu pai é maior do que qualquer coisa, que a nossa família tem um valor assim que nada nesse mundo paga. E quando essa verdade ela foi criada dentro de mim, não existe uma outra razão, motivação na minha vida depois de Deus, da minha família hoje em casa, agradar bem meu pai e minha mãe. E sabe, eu tenho agora um filho. O que eu espero para o meu filho? Eu espero uma vida muito melhor que a minha. Mas antes de esperar algo por ele, eu tenho que desejar algo para mim. Que o meu filho, a minha filha, possam ver em mim, apesar de ser quem eu sou nos meus defeitos e falhas, alguém capaz o suficiente para eles expressarem: eu quero ser como o Senhor. Não por uma questão humana nossa de realização, mas por uma questão de um dia os nossos filhos entenderem que a nossa vida se completa e se realiza quando, através desse discipulado, nós temos a oportunidade de estarmos com o maior mestre do universo, Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu tenho um apelo para fazer para você. Eu gostaria de convidá-lo nessa manhã, a você, pai, mãe, diante de Deus, reconsiderar e reconsagrar sua coração. Porque nesta vida com os nossos filhos, ou nós vamos ser os mais felizes e gratos, ou nós vamos pagar um preço insuportável de ser carregado nesses anos. Ou nós conduzimos os nossos filhos para a vida eterna, ou nós teremos distância eterna com eles e deles. Eu queria convidar você, pai e mãe, nesta manhã, na calmaria, na paz, no sossego deste lugar, na presença de Deus, reconsiderar a sua vida. O que você quer para o seu filho? A dromocracia, a vida veloz, rápida, momentânea, urgente, ou uma vida calmidinha, do discipulado relacional, da paixão, do contato, da vivência, do amor, do apego, da seriedade?
você não vai precisar de vir aqui, em nenhum lugar nenhum. Eu só queria lembrar que o seu pai e mãe já também veio para essa ajuda agora. E você, filho e filha, eu tenho dito em alguns seminários e encontros que nós não escolhemos os nossos pais. E uma das razões de nós não escolhermos nossos pais é que nós não teríamos competência para escolhermos tão bons pais quanto aqueles que Deus nos deu. E mesmo que teu pai e a tua mãe não sejam tudo aquilo que você queria, Deus ainda te deu a opção de fazer o curso da sua vida a superá-los, a vencê-los. E quem sabe se até hoje você não foi amado, amá-los, convencê-los de que o amor no relacionamento na vida de vocês é importante. Ou seja, é um apelo para todos. Eu gostaria de, nesta manhã, à luz e ao toque do Espírito Santo de Deus em você e com você, nós nos ajoelharmos e orarmos ao nosso Deus, pedindo para que Ele realmente possa, na nossa vida, como pais e filhos, construir aqui na terra já um pedaço do céu. Senhor, eu compartilho aqui à frente um momento muito especial, onde tem comigo meu pai, eu mesmo, meu filho, e nós, ó Deus, temos aqui o Senhor, como se não houvesse ninguém mais neste lugar. Agradeço a oportunidade de ter o pai que eu tenho, e o pai que eu quero é o pai juntamente comigo e com o Senhor tem a eternidade. Agradeço pelo filho que o Senhor me deu, maior tesouro e joia. Nesta hora, Senhor Deus, eu clamo por misericórdia e bondade da tua parte, porque às vezes nas falhas do meu pai e dos meus pais, a gente sofre hoje algumas penalidades, alguns desvios, algumas lutas que são travadas. E nas minhas falhas, nos meus erros, os meus filhos também vão sofrer, ó Pai, algumas penalidades, algumas dificuldades. Por isso, a tua misericórdia é imprescindível, porque ela irá tranquilizar a nossa vida, o nosso coração, a certeza de que o Senhor irá cuidar de nós. Querido Deus, que nenhum pai, nenhuma mãe se perca no processo de educar os filhos, lembrando que a verdadeira educação é aquela que salva, é aquela que conduz a Cristo. A vida, ela vive um pragmatismo total, é o utilitarismo, o hedonismo, é um consumismo louco, desenfreado, que rouba-nos e rouba dos outros a nossa pessoa e as nossas responsabilidades. Mas Deus, que nós possamos em primeiro lugar sermos amantes de Cristo, vivemos com Ele, para Ele, nos apegando a Ele, deixando Ele como posto no nosso coração, para que valores, prioridades, conceitos possam ser embutidos em nós, de modo a termos êxito naquilo que o Senhor nos confiou, e que na volta de Cristo todos nós possamos estar juntos nos céus. E olha agora para aqueles pais que estão com o coração triste, pesaroso, preocupado, que não tem, ó Pai, sono à noite por conta de algum filho ou filha. Que o Senhor, o Pai de todos e maior, possa transformar e abençoar todo e qualquer coração que esteja longe do Senhor. Dá-nos a tua paz, o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.